Olá, eu sou o Bruno PC e chegaste ao podcast Acorda para a Saúde Mental. A minha convidada de hoje é mestre em Psicologia Clínica e da Saúde pela Faculdade de Psicologia da Universidade de Lisboa, tendo realizado a sua tese de mestrado sobre a saúde mental de pais de crianças com perturbação do espectro de autismo. É psicóloga clínica no Belong, Instituto de Desenvolvimento e Saúde, e tem como áreas de interesse a ansiedade, depressão, autocuidado e perturbações do neurodesenvolvimento. Em conjunto com a psicóloga Rosário Carmona Costa, faz parte de um projeto pioneiro em Portugal, o dela, Estudo, Literacia e Acompanhamento da Mulher ao longo da Vida. Um projeto que se dedica inteiramente ao estudo da saúde mental da mulher. É ainda membro fundador e dinamizadora do programa Socializa-te, um programa de promoção de competências socioemocionais em crianças e adolescentes. Em 2021, começou a dar os seus primeiros passos no digital e a partilhar conteúdos informativos de relevo na sua página de Instagram. Hoje está aqui connosco e é com todo o gosto que vos trago Inês Conceição. Olá, Inês. Olá, prazer. Bem-vinda. Obrigada aqui ao pelo nosso convite. espaço. Nada. É um gosto mesmo ter-te aqui. E lá está, foste das primeiras pessoas que me veio logo à mente. Obrigada. Que queria convidar e queria trazer para esta temporada piloto, como já tinha dito no último episódio. E vamos começar por falar um bocadinho de ti, quem é que é a Inês e o que é que te levou a ser psicóloga? Olha, quem é que é a Inês? O que é que eu posso dizer sobre a Inês? Tenho, portanto, muito interesse naquilo que é a área da psicologia e, nomeadamente, na saúde mental da mulher. Já lá vamos, não é? Mas tenho investido os últimos tempos a estudar especificamente esta área, nomeadamente as perturbações do neurodesenvolvimento, não é? A Inês fora do consultório gosta de estar com os amigos, gosta de passear, de viajar imenso, conhecer novas culturas, não é? E, na verdade, não tenho assim uma história tão romantizada quanto isso sobre o querer ser psicóloga. Foi ali por volta, portanto, do 9º ano, diria. Não sabia muito bem que área é que eu queria seguir, mas eu sabia que, efetivamente, o meu objetivo seria ajudar pessoas, não é? Independentemente daquilo que... Se fosse psicologia ou não. Eu sempre fiz voluntariado, não é? Portanto, estive sempre muito ligada aqui ao ajudar quem mais precisa. E lembro-me que num jantar de família, um familiar disse-me: tu tens cara de psicóloga, acho que te sairias bem. E essa ideia ficou latente, não é? Fui pensando, ingressei em Línguas e Humanidades e depois sim entrei na Faculdade de Psicologia da Universidade de Lisboa e não me arrependo de nada de ter tomado essa decisão. Portanto, não é algo romantizado, mas acabei por encontrar o meu propósito e a minha missão. E no 12º ano chegaste a escolher Psicologia como opcional? Normalmente cheguei a escolher Psicologia como opcional. Isso ajudou tipo a perceber, ok, é por aqui? Sim. Adorava a professora, eu acho que isso também ajudou muito, não é? Mas deu para ter ali um primeiro contacto com aquilo que era a psicologia, claro que de uma forma muito superficial, sim, mas deu logo para perceber que era aquilo que ia ser o meu futuro. Que era por aí. Exatamente. Inês, tu falavas da saúde mental da mulher e isso é um dos temas que nós trazemos hoje, mas vamos começar pelas competências socioemocionais. E aquilo que eu gostava de começar por perguntar é o que é que são competências socioemocionais, para quem não sabe, e quais é que são as mais importantes para o desenvolvimento de uma saúde mental sólida. Portanto, competências socioemocionais, refere-se à capacidade, ou às competências, neste caso, que nós temos em, primeiro, recolher informação útil e relevante do contexto, para depois conseguirmos utilizá-la de forma a conseguir corresponder às expectativas da sociedade, não é? Para depois conseguirmos estabelecer relações saudáveis, tomar decisões acertadas, não é? Que vão ao encontro das expectativas da sociedade ou do contexto em que nós nos inserimos. Competências essas que podem ser, portanto, a empatia, a resolução de conflitos, etc. Não é? Existem inúmeras competências socioemocionais. Na minha opinião, eu acho que todas as competências socioemocionais são importantes, não é? Okay. É muito importante nós termos a consciência de quais é que estão em déficit, não é? Empatia, resolução de conflitos, não é? Portanto,
tenho dificuldade em resolver conflitos, ou por exemplo na comunicação, não é? Sim, que é tudo, não é? Não É é? a base. Exatamente. Tenho dificuldade em comunicar de forma eficaz. É importante eu trabalhar isso, não é? Quer seja em consulta, quer seja em grupos terapêuticos, não é? Por exemplo, estou agora aqui a pensar, se eu tenho dificuldade em comunicar de uma forma eficaz porque sinto-me ansiosa sempre que eu tenho que fazer, pode ser importante trabalhar na consulta. Quais é que são os gatilhos que me deixam ansiosa? Quais é que são as crenças que eu tenho? Que estratégias é que eu posso utilizar nos momentos em que tenho que comunicar e sinto que isso me impacta, não é? E, consequentemente, passo a comunicar de uma forma mais eficaz, não é? Portanto, na minha opinião, é importante, todas as competências socioemocionais são importantes e é importante trabalhá-las sempre, não é? E a nível da comunicação, Inês, por exemplo, essas terapias de grupo são necessárias? Pode ser, ou seja, não é obrigatório, mas pode ser um complemento? Neste caso, por exemplo, Socializa-te, do qual falavas na minha apresentação, é um grupo de promoção de competências socioemocionais que é dinamizado por nós no Belong, não é? Okay. E, portanto, é constituído, é um grupo muito específico, não é? Que é constituído por um grupo clínico. O que é que isto significa? Significa que tem um diagnóstico associado, quer seja perturbação do espectro de autismo, perturbação de hiperatividade e déficit de atenção, e, portanto, aquilo que nós fazemos é potenciar as competências, não é? E tentar generalizá-las para grupo, não é? Ou seja, nós vemos in loco, ao vivo, sim, como é que eles interagem em grupo para podermos ajustar aquilo que são as competências, tendo sempre em conta as idiosincrasias de cada criança ou de cada adolescente, no caso, não é? E, portanto, lá está. Neste caso é um complemento à terapia individual. No caso dos adultos, existem também grupos terapêuticos para esse efeito, mas o primeiro passo, assim, a rampa de lançamento, na minha opinião, é sem dúvida a terapia individual, até porque trabalhamos aqui inerentemente o autoconhecimento, sim, o autodesenvolvimento, quem é que eu sou. E consegues personalizar também mais para cada caso, porque também há um espaço temporal dedicado àquela pessoa. E tendo em conta a tua experiência, tanto em grupo como individual, consegues partilhar algumas estratégias práticas para melhorar essas mesmas competências? Ou seja, pensando na tua prática clínica, aquilo que é a tua experiência, o que é que tu costumas repetir mais, ou o que é que são aquelas estratégias que não podem faltar e que tu sabes que ou sim vais acabar por sugerir? Sim. Na minha opinião, conhecimento é poder. Eu digo isto muitas vezes na consulta. E não ocupa lugar. E não ocupa lugar, exatamente. Ainda não se paga hoje em dia. Exato. E, portanto, na realidade, na minha opinião, o primeiro passo é muita psicoeducação. Não é? Por exemplo, o que é que implica um relacionamento, seja ele romântico, de amizade, o que é suposto, o que é que não é suposto, o que é que eu aceito, o que é que eu não aceito. Os limites. Não é? Os limites, impor limites, falo muito isso na consulta. E, portanto, o conhecimento, o autoconhecimento, não é uma estratégia, são utilizadas várias estratégias, podem ser feitos vários exercícios, inclusive em consulta, não é? Mas eu acho que é aqui o pontapé de partida. A exposição, eu acho que a exposição, por exemplo, ao gatilho, não é? Se eu sempre tenho que comunicar, me sinto ansiosa, eu tenho que me expor a situações, não é? Que me deixem ansiosa, não é? Para eu conseguir lidar, porque eu costumo dizer aos meus pacientes, estão 1 hora por semana comigo no consultório, são 167 horas lá fora, não é? Verdade. E, portanto, por muito que trabalhemos ali as estratégias, não é? Há todo um mundo lá fora em que... Há toda uma vida que acontece fora do consultório. O consultório acaba por ser até um ambiente muito controlado, não é? E, efetivamente, é importante a exposição ao gatilho, não é? Se eu me sinto ansiosa sempre que tenho que comunicar, eu não vou evitar ir a conferências ou ir a eventos ou exposições só porque tenho que comunicar. Não é importante trabalhar isto. Mas há um controle da situação na medida de... Imagina, eu posso não me sentir preparado para me expor, se calhar em certo grau. Ou seja, como é que tu aconselhas? Há uma preparação de... Ok, agora vou-me expor um bocadinho, depois expor mais e vais nutrindo o paciente, o cliente com ferramentas nesse sentido?
Sim, não vamos do 8 ao 80, não é? Ou seja, na psicologia até se chamam aproximações sucessivas, não é? Uhum. De forma sucessiva vamos nos aproximando daquilo que é o objetivo final. Por exemplo, se o meu objetivo final, estou aqui a lembrar-me agora, vão surgindo assim temas de consultas. Se eu me vou lembrando, se um dos meus objetivos é, por exemplo, perder o medo de andar de elevador, não é? Eu primeiro desloco-me a um local que tem elevador, fico a olhar para o elevador, toco no botão, mas não entro, e assim sucessivamente. E isto pode demorar meses. Pois, vais subindo as escadinhas. Meses. E é respeitando também muito, muito o timing, não é? De cada paciente, de cada pessoa. Mas para isso a pessoa tem que se conhecer bem para perceber. Exatamente. Os limites, não é? Até onde é que a pessoa consegue ir naquele momento e também ter abertura para me dizer: Inês, eu não consigo fazer isto agora. E está tudo bem. Não é? A relação terapêutica também acaba por ser muito isto, não é? Uma relação única onde os limites são impostos, mas também há aqui abertura para ser, ou seja, para a pessoa ser quem efetivamente ela é, não é? Esse espaço, e também fazendo aqui conexão com a nossa próxima pergunta, esse espaço de podermos ser quem nós somos e respeitar os nossos limites e ir, lá está, desenvolvendo, liga-nos aqui a esta ideia, ainda por cima, hoje em dia, pronto, com a frenética da vida, com o tempo acelerado, as pessoas andam frequentemente em modo piloto automático. Aliás, eu na minha música Acorda, eu abordo muito, muito essa questão do não pararmos para pensar em nós, não pararmos para pensar naquilo que queremos para nós, do não conhecermos os nossos limites, não haver este autoconhecimento, porque não paramos realmente para aprender sobre nós e fazemos essa análise a nós próprios. Porque é que algumas pessoas, inclusive eu, há uns anos para cá e tenho trabalhado isso bastante, porque é que algumas pessoas ficam frequentemente em modo de sobrevivência ao piloto automático e como é que isso afeta a saúde mental das pessoas? Eu aqui num primeiro momento, se calhar, diferenciava a modo de sobrevivência de piloto automático. Okay. Ou seja, na minha percepção, estes dois conceitos podem ser distintos, não é? Por exemplo, o modo de sobrevivência remete-me mais para uma situação em que, no meu local de trabalho, sempre que eu dou a minha opinião, sou criticada ou sou julgada, não é? Portanto, eu ativo o meu modo de sobrevivência e simplesmente deixo de falar, não é? Isto é um modo de... ou seja, é um mecanismo de defesa que me permite não andar tão ansiosa, não andar tão irritada, não andar tão ativada emocionalmente, não é? Piloto automático já me remete mais para um perder de propósito ou perder de missão na vida, não é? De repente eu não sei quem sou, não é? Sim. E portanto, como há coisas que efetivamente na vida nós temos de fazer em piloto automático, como poupança de recursos, não é? Conduzir. Nós não estamos constantemente a pensar que mudança é que estamos a pôr. Sim. A preparar a lancheira para o trabalho, preparar a mochila dos nossos filhos, não é? Portanto, isto é tudo feito em modo de piloto. Obrigado por estares desse lado a ouvir este episódio e quero convidar-te a ouvir o meu single de estreia Acorda quando terminares. Até já. Agora São hábitos, não é? Não é? Exatamente. Agora, tudo aquilo que nos propomos no nosso dia-a-dia, quer na parte na esfera mais pessoal ou na esfera mais profissional, deve ter um propósito, não é? Nós devemos parar, refletir e tentar aliar aqui um bocadinho a paixão à missão, como eu costumo dizer, não é? Nós temos de ter presente o que é que nos apaixona todos os dias, e não sou muito apologista daquela frase do quem corre por gosto não cansa. Sim, não, exatamente. Cansa, igualmente, não é? Corremos com uma motivação diferente. Ou aquela expressão também do escolhe o trabalho que gostas ou que amas e nunca terás que trabalhar um dia na vida. Questionável. Exato, porque há várias camadas dentro de um trabalho e eu dou-te um exemplo pessoal, por exemplo, na música. Mesmo dentro da música, apesar de amar a música e fazer música, etc., há certos processos, principalmente os burocráticos ligados à música, que também existem, que eu não sou fã, mas que tenho que os fazer. E não me sinto propriamente quem corre por gosto não cansa. Não, eu fico cansado. Certo. Só que é um cansaço com a realização. Lá está, com essa associação à missão que tu falavas. Sim, e eu acho, aliás, no outro dia eu li um estudo
que dizia que nós termos um propósito de vida ou termos uma missão, não é, clara para nós, diminui em cerca de 17% o risco de mortalidade. Uau. Isto tem tanto de curioso como de assustador, Sim. se formos pensar, não é? Porque olhamos à nossa volta e de repente os dias passam, as semanas passam, estamos quase no Natal, ainda agora foi verão. É verdade. Não é? E portanto, perdemos Mas acho um que isso bocadinho... desculpa não faz mal. interromper-te, eu acho que isso é um sentimento geral e eu em conversa com várias pessoas, a conclusão que eu chego é que tem a ver muito com esta questão da tecnologia que faz com que andemos, evoluímos mais rápido, também temos acesso a mais informação e isso também faz com que nós percamos um bocado a noção de tempo, como estamos constantemente a ser estimulados por várias coisas e a receber tanta informação, ou seja, em vez de acontecer o oposto, que é imensa informação, parece que passou muito tempo, mas não passou assim tanto tempo, acontece o oposto, que é, parece que passou mais rápido do que realmente foi. Nós pensamos, ok, foi um ano é muito tempo, mas parece que passou assim. Certo. E na realidade eu acho que, para além de perdermos a noção de tempo, perdemos a noção de presente, não é? Sim. Nós estamos num momento presente, não é? E no outro dia estava num restaurante, reparei nisso, não é? E as pessoas não estavam a jantar, estavam a jantar ao telemóvel. Pois, não estão presentes no momento. Sim, isso também faz com que nós tenhamos a sensação que o tempo nos foge por entre os dedos, não é? E isto na realidade, depois por outro lado, pode levar aqui a questões mais existenciais, não é? Nós quando damos conta, paramos, mas o que é que eu ando aqui a fazer? Não é? Será que eu vou ter tempo na minha vida para fazer tudo aquilo que eu quero? Não é? E claro que esta parte existencial faz muito aqui parte do pensamento crítico do ser humano e é esperado que assim o seja, mas devemos ver isto como quase uma crítica a nós próprios, não é? O que é que eu andei a fazer neste último ano? Cumpri os objetivos a que me propus? Cumpri os objetivos a que me propus? Se calhar nem todos, não é? O que é que eu posso fazer para ajustar estes objetivos de forma a otimizar também aquilo que é a minha missão, não é? Mas lá está, eu acho muito importante, e não puxando a brasa à minha sardinha, a terapia é fundamental, porque lá está aqui neste processo de autoconhecimento e autodesenvolvimento, vou descobrir o que é que eu sou, o que é que me apaixona, qual é a minha missão, qual é o meu propósito de vida. Permite-me também colocar intencionalidade naquilo que eu faço. Não faço as coisas só porque sim, só porque é esperado pela sociedade. Não sou boa profissional porque é aquilo que é esperado de mim. Não, eu sou boa profissional porque quero ser boa profissional. Quero ser boa profissional, não é? Porque aquilo é a minha missão, não é? É o meu propósito. E eu todos os dias tenho que colocar intencionalidade naquilo que eu faço. Lembrar-me, ok, eu estou aqui porque quero, não é? Porque tenho isto como objetivo. Sabes, Inês, eu lembro quando penso nos meus 15 anos, 14, quando estava a perceber como é que ia encaixar, portanto, estas minhas duas paixões, a música e a comunicação, como é que eu ia... Porque eu desde cedo sempre soube que a música era mesmo o meu propósito, passar mensagens. Mais do que música era passar mensagens. Depois realmente percebi que usar a música como canal de comunicação, lá está, era aquilo que me fazia mais sentido. Mas isso levou-me a descobrir a paixão pela comunicação e querer estudar isso a nível superior. E aqui essa questão do propósito, da missão, há também muitas pessoas que, por exemplo, numa idade adulta, ainda não descobriram esse propósito. Eu acho que também é importante partilharmos e falarmos que é um processo e que também é importante que as pessoas respeitem esse processo próprio, ou seja, também não entrarem num estado de ansiedade ou de desespero do mas eu não sei qual é o meu propósito, ou mas eu não tenho um propósito, ou eu simplesmente gosto de viver, vivo e faço, há várias coisas que me interessam. Ou seja, nesses casos, como é que tu ajudarias alguém, ou dirias que ferramentas é que tu nutririas para dar este senso de controle da sua vida? Ou seja, um bocado sair do piloto automático ou sair do modo de sobrevivência e, ok, vamos parar a refletir. O que é que esta pessoa pode fazer, ou qual é o to-do list que ela pode criar para, de facto, perceber mais ou menos o que quer fazer da sua vida, ou mesmo que não tenha, se calhar, um propósito claro, mas como é que pode dar um senso à sua vida, um guia? Eu costumo dizer na minha consulta que é sempre, ou quase sempre, em alguns casos, uma falsa percepção de controle.
Ok, sim. Nós controlamos muito pouca coisa neste mundo, não é? Nós temos a necessidade de sentir essa falsa percepção de controle, não é? E repara, há muitos adultos que efetivamente nunca pararam para pensar qual é que é a sua missão, ou qual é que é o seu propósito. Antigamente não era isto que a sociedade Aliás, exigia. socialmente a ideia que havia era casar, comprar casa, ter Exatamente. filhos, levar os filhos para estudos, se calhar os pais não tinham, e isto eu a pensar no padrão Sim. dos nossos avós, dos nossos pais, ou seja, havia uma construção social daquilo que era um caminho que se devia fazer e aquilo que deveria ser o propósito de vida. Exatamente. E portanto, o objetivo era fazer aquilo que era esperado pela sociedade. Era esperado que eu, por exemplo, mulher, começasse a trabalhar cedo, no campo ou nas fábricas, não é? Era esperado, claro que estamos aqui a falar na maioria, não é? Não em todos os casos, mas era esperado que eu logo a seguir casasse. Era o padrão, há 40 anos atrás. Tivesse filhos, se eu não tivesse filhos era porque tinha algum problema, não é? Se eu não quisesse ter filhos, então havia alguma coisa de errado e não havia muito espaço para pensar e para refletir. E mesmo assim, nessa altura, já algumas pessoas refletiam sobre estas questões, de certeza, e sabiam qual era a sua missão e qual era o seu propósito. E anulavam-se. Mas nada valia, não é? Se eu sinto que a minha missão é salvar pessoas, há 40 anos atrás, mas eu não tenho dinheiro para tirar medicina, não tenho dinheiro para tirar psicologia, não é? E as pessoas acabavam por se anular. Hoje em dia temos muito mais recursos, não é? Sim. Temos muito mais... E acesso à informação também. Acesso à informação, oportunidades, lá está, para conseguirmos aceder a essa mesma informação, não é? Lá está tudo bem em termos 50 anos e não sabermos qual é o nosso objetivo, não é? Qual é a nossa missão. É importante querermos atingir isso, não é? E na realidade nunca é tarde para a mudança, nunca é tarde para mudarmos, não é? Para nos reinventarmos. Sim, até porque a vida são vários estágios de vida e também é como tu dizias, e se pensarmos nisso, se há muita coisa que nós não controlamos, a verdade é que nós vamos estar sempre expostos a diferentes fases e contextos do mundo à nossa volta. Ou seja, e nós aqui é desenvolver também um bocado esta capacidade de nos ir adaptando ao meio em que estamos e à sociedade em que vivemos e conseguirmos também nós traçar novos objetivos. Até porque isto pensando mais naquelas pessoas, e eu também tenho um bocado dessa parte, aquelas pessoas mais racionais, do objetivos, do check. Check. Ou seja, chega a um ponto em que eu fiz check em tudo, o que é que há a seguir? O que é que há mais? Ou seja, eu também acho que temos que ter esta capacidade de nos ir nós próprios estimulando e desafiando. Sim. Ou seja, ok, cumpri isto, e agora o que é que há mais? E eu acho que isso vai muito ao encontro. Nós temos que nos conhecer muito bem para perceber, ok, eu cumpri isto e dentro de mim, dentro daquilo que eu tenho para dar e aquilo que eu gosto, o que é que há de novo? Porque de certeza que vai haver algo novo, porque o mundo está a evoluir, a sociedade evolui, então há novas coisas que podemos explorar. Sim, na realidade a mudança, eu acho que o autoconhecimento e o autodesenvolvimento está na base de tudo, não é? Portanto, eu acho que essa é a base para depois começarmos a construir a pirâmide, não é? E ir adicionando mais um tijolinho, mais outro tijolinho, aqui a par também com a inteligência emocional, que eu acho que é algo muito importante, não é? Só dar aqui um disclaimerzinho, quem quiser ouvir falar mais sobre este tema da inteligência emocional, nós no episódio anterior, no episódio 2, falámos com a terapeuta Márcia Inês Coelho, portanto se quiserem explorar mais este assunto ou saber mais sobre este assunto da inteligência emocional, convido-vos a ouvir o episódio anterior. Força, Inês. E efetivamente a mudança, não é? Também tem que ter aqui um compromisso, não é? Eu tenho que querer efetivamente mudar, eu também não tenho só que querer mudar porque a sociedade assim o exige hoje em dia, que tenho que me reinventar, que tenho que ser diferente, que tenho que me destacar. Eu tenho que querer essa mudança. Sim, tem que vir de dentro. Tem que vir, é uma mudança que vem de dentro, não é? Literalmente. E, portanto, isto também só se trabalha, lá está, conhecendo-me a mim própria. Também sabendo o que é que eu gosto, o que é que eu não gosto, o que é que eu privilegio, o que é que eu não privilegio, não é? Sim. Portanto, e até onde é que podes ir naquele momento e onde é que não podes exatamente. ir. E isso, Inês, isso recuperando aqui um bocadinho aquilo que falávamos há bocado, de impor limites.
para muitas pessoas esta imposição de limites pode ser um desafio. E, efetivamente, para mim, por exemplo, se eu pensar no meu caminho e nas minhas experiências, é algo que eu tenho trabalhado e que tenho me esforçado muito ao longo dos anos para conseguir pôr em prática, porque, especialmente em relacionamentos tóxicos, sejam eles amorosos, de trabalho, ou seja, quando há determinadas características que tornam aquela relação entre ti e determinada pessoa tóxica, eu pessoalmente acho que há uma dificuldade acrescida de impor limites, porque não há também uma abertura ou compreensão da outra parte para aceitar esses limites, ou seja, exige de nós aqui um esforço acrescido de eu tenho que conhecer o meu limite, tenho que o comunicar e em certos momentos vou ter que o impor, fazer-me respeitado naquela situação. Como é que alguém pode aprender a estabelecer limites saudáveis nessas situações e proteger-se emocionalmente, portanto, da outra pessoa, naquela relação, e quais é que são os sinais de alerta de uma relação tóxica? Eu acho este tema dava todo um outro episódio, não é? E na realidade é um tema que não se é falado a animo leve, não é? Mas aqui começando, se calhar pelos sinais de alerta, muitas das vezes a segunda pessoa, não é? Portanto, o agressor, neste caso, consegue ter aqui um quê de manipulação, de aflorear a situação, de desculpar a situação, mas alguns dos sinais de alerta podem ser, por exemplo, tanto da outra parte, não é? Ciúmes excessivos, invasão da privacidade. Estava aqui a pensar também naqueles elogios disfarçados de crítica. Sim. Não é? Que são assim muito, muito subtis e que às vezes nos levam a sentir algum medo e alguma ansiedade, não é? E em certos momentos até a duvidar daquilo que está a ser a nossa percepção sobre a situação. Da situação. Leva-nos a crer em certos momentos que nós é que estamos errados, que se calhar nós é que não estamos bem a ver a situação, que se calhar estamos a exagerar, não é? E se calhar estamos a preparar-nos para impor um limite que recuamos do impor, exatamente. Depois já nem nos parece certo aquele limite que íamos impor. Sim, exatamente. E aqui a terapia, e lá está, acaba por ser importante para o autoconhecimento e o autodesenvolvimento, mas não só. Falamos aqui também de comunicação assertiva, não é? Portanto, a comunicação é um espectro, é uma régua, não é? De um lado temos a passiva, no oposto a agressiva, e aquilo que nós queremos na imposição de limites é a assertiva. Eu percebo que estejas preocupado comigo, mas neste momento eu não consigo falar sobre este assunto porque vou dizer coisas que eu não quero, não é? Portanto, conseguir dizer de forma clara e objetiva aquela que é a nossa necessidade no momento. E aquilo que acontece em muitas dessas situações é que nós, às tantas, já não sabemos qual é a nossa necessidade no momento. Pois. Só queremos fugir, não é? Só queremos evitar. Isto é uma bolinha de neve, não é? Que vai rolando e vai aumentando a sua densidade e o seu tamanho, e é importante desconstruir isto em terapia, não é? E depois pensa aqui, ok, é importante trabalharmos aqui o autodesenvolvimento e o autoconhecimento, mas infelizmente hoje em dia em Portugal ainda há pessoas que não conseguem aceder a serviços de psicologia, não é? Nós falávamos disso no primeiro episódio com a Inês Seródio. Tocámos nessa parte da dificuldade que ainda existe de aceder à psicologia, e também às vezes diagnósticos errados, ou seja, e eu até dava o meu exemplo, por exemplo, quando eu fui diagnosticado com depressão e ansiedade, eu antes de ser diagnosticado, portanto, a nível psicológico, eu estive em gastro, eu fui a várias outras especialidades que antes sequer de chegarmos aí, porque não foi um primeiro pensamento, mesmo, ou seja, não foi propositado. Obviamente que a minha família não fez isso deliberadamente, mas a verdade é que não, ou seja, nunca se associou aqueles sintomas físicos que eu estava a ter a um foro psicológico. Foi, não, mas estás mal da barriga, não é? Prisão de ventre ou qualquer coisa refluxo, alguma coisa, vamos a gastro. Sim. E o próprio médico de família encaminhou nesse sentido. Sim. É assim, eu sou da opinião e vou falando sobre isto em consulta,
que em determinados momentos, mas claro que isto requer uma avaliação também por parte do psicólogo, pode ser importante descartar tudo o que é físico, não é? Tudo o que possa ter uma causa física. Não havendo uma causa física, ok, sabemos com o que é que estamos a trabalhar, não é? Exato. Mas, efetivamente, há pouco dizia aqui a questão do pouco acesso à prática clínica privada, não é? E dizia que era o meu caso, trabalhando no privado. Sei que, efetivamente, em casos de relações tóxicas ou abusivas, não é? Na verdade, há pessoas que não vão ter dinheiro, não é? Que neste momento podem estar a ouvir e a pensar: tudo bem, já reparei, já identifiquei que estou numa situação dessa, já consegui identificar aqui alguns sinais, já consigo perceber que tenho dificuldade em comunicar de forma assertiva e impor os meus limites, mesmo assim não consigo investir no serviço de psicologia, não é? Isto é um tema que me deixa assim um bocadinho ativada, não é? Quer dizer, tudo bem, temos o SNS, vou tentar marcar uma consulta no SNS, fila de espera, portanto, lista de espera 8 meses, não é? Depois só tenho passado 4 meses e meio, não é? Isto não é um processo terapêutico, não é? No entanto, há um seguimento regular exatamente. E que possa ser efetivo. Sim, no entanto, gostava de relembrar que também existem associações e instituições e linhas de apoio que fazem este serviço, não é? Ou tentam fazer este serviço de uma forma gratuita. Sim, não é? A Voz Amiga, por exemplo. A Voz Amiga, sim. E eu acho que o primeiro passo é mesmo as pessoas perceberem a situação em questão, não é? Esse é o primeiro passo. É eu conseguir identificar, porque depois, lá está, isto é um tema que dava todo um outro episódio, mas aqui o amor funde-se com a violência, não é? E ambos não coexistem na mesma casa, como eu costumo dizer. Mas às tantas as pessoas já se habituaram, não é? Ele bateu-me, mas na realidade ele estava preocupado. Quando nós estamos preocupados, nós não batemos. Sim, é um desvirtuar da situação, porque lá está, chega a um ponto, e é como tu dizes, dava outro episódio. Mas há uma expressão, aliás, até há uma música que eu gosto muito que fala disso, que é quando o amor dói, é quando sabes que ele é real, mas sim. não é até esse extremo. Sim. E por isso é que é importante irmos impondo os nossos limites desde cedo num relacionamento. A comunicação ou a metacomunicação, não é? Super importante no início de um relacionamento. O que é que eu gosto, o que é que eu não gosto, o que é que eu permito, o que é que eu não permito, o que é que eu até tolero. Conheceste a ti e ao outro. Exatamente. É essa dança, não é? Essa dança que tem que ser muito bem feita logo desde o início. Inês, e lá está, quando estamos numa situação que não nos satisfaz, que não nos preenche, que não nos faz feliz, no fundo, além desse autoconhecimento e aquilo que também falávamos ainda há pouco, é preciso criar um processo de mudança. Sim. E a mudança pode ser difícil. E a minha questão é, quais é que são os principais obstáculos que as pessoas enfrentam, ou que tu identificas em consulta, ao tentarem fazer mudanças significativas nas suas vidas, e quais é que são as estratégias que tu costumas dar para ajudar a superar a resistência a determinada mudança? Ou seja, as pessoas, já partindo de um pressuposto que querem fazer uma mudança, mas que é difícil, quais são aqueles principais obstáculos que normalmente têm? É a falta de autoestima? É a questão financeira? O que é que tu destacas? Sim, eu até diria que existem 4 fatores a ter em consideração aqui num processo de mudança e que impactam ou podem limitar esse mesmo processo de mudança. O que estás a achar? Obrigado por estares a ouvir este episódio. Gostava de convidar a ouvires o meu single de estreia, Acorda, quando terminares. Até já. Primeiro é o medo de falhar, não é? Ou a dúvida. Se eu tenho medo de falhar, eu vou evitar a mudança, não é? Não me vou expor a um falhanço. Não é? Não me vou expor à falha. Também falava isso no episódio anterior com a Márcia, que é a pressão que existe hoje em dia para ser sucedido. Exatamente. E o expor essa sucessão, essa vitória. E que espaço é que há para eu falhar, não é? Efetivamente. E, portanto, este é um dos fatores que eu considero que podem ter aqui um impacto negativo. O segundo é esta questão dos outros duvidarem daquilo que pode ser o meu objetivo. Certeza que tu vais propor a isso? Ai, não te imaginava nada. Estas pequeninas coisas, não é? Verdade. Vão contaminando. Ou que não se conseguem projetar. Uma coisa que eu também tenho reparado muito hoje em dia, a observar pessoas e histórias,
esta questão das pessoas ficarem mais entusiasmadas ou apoiarem mais o outro em situações que se conseguem projetar ou identificar. Ou seja, não há tanto, isto não querendo generalizar, obviamente somos 7 bilhões de pessoas no mundo, Claro. Há imensas pessoas, mas daquilo que eu tenho observado, ou seja, eu vou ficar feliz por ti não porque estás realizado ou porque era um objetivo teu, não meu. Eu fico feliz porque a Inês conseguiu cumprir um objetivo dela. Eu fico feliz porque tu cumpres um objetivo que eu me identifico, algo que eu também tinha. Sim. E eu sinto que isso hoje em dia, se calhar pelo individualismo que depois acaba-se por perpetuar nas redes sociais, mas esta questão do ficar feliz pelo outro, isto pegando nesse ponto que estavas a dizer das dúvidas exteriores ou do questionamento exterior, não existe tanto, ou eu pelo menos não sinto tanto o ficar feliz por o outro, ou apoiar o outro só porque isso é uma concretização do outro. Pegando um exemplo prático e olhando para a minha realidade, eu vou ficar mais feliz se tu lançares uma música do que vou ficar feliz se tu fazes a tua primeira sessão de terapia, por exemplo. Sim. E se calhar para ti estes eram 2 objetivos igualmente válidos, mas a terapia era uma coisa mais importante para ti. E eu, em vez de ficar feliz ou de validar aquilo que para ti era o mais importante, eu vou dar mais ênfase àquilo que para mim era mais importante dentro dos teus objetivos. Não sei se... Sim, nós acabamos, ou seja, nós somos seres sociais, há sempre aqui um fluxo de energia entre cada um de nós, não é? E na realidade pode também haver aqui uma contratransferência, uma transferência daquilo que, por exemplo, são as minhas expectativas para comigo, mas também para contigo, não é? E, portanto, este fluxo acaba por, lá está, enviesar aquilo que é o meu senso de felicidade perante o outro. É isso. E isso pode ser portanto, aqui um fator, um obstáculo à mudança. Certo. Temos aqui esta questão de falhar, não é? Mas depois também a contaminação indireta, não é? De terceiros, não é? De amigos, familiares, companheiros, o que seja, não é? E depois também temos aqui a questão das expectativas ou do suposto, não é? É suposto eu mudar agora? Agora que estou há 20 anos num trabalho, é suposto eu fazer isto? Ninguém na sociedade faz, porque é que vou ser eu a fazer, não é? Porque é que vou ser eu a saltar sem paraquedas? E acomodamos-nos. Sim. Ou vê lá, porque pode acontecer isto, tu agora estás bem, já estiveste em situações piores. O comodismo, não é? Na situação. E isso é uma coisa também muito inerente à nossa cultura. Sim. A cultura portuguesa, isto fala-se muito sobre isto e até há estudos sobre isso. Nós somos, se calhar pela história que tivemos e por termos criado ou ter tido a necessidade de criar uma ruptura, por exemplo, no nosso sistema político, em que há 50 anos tivemos a Revolução, por exemplo, eu acho que acabamos por também como cultura de o deixar andar, o tentar manter como está, isto, eu já conheço isto, não vamos agitar muitas águas. E aquela questão da gratidão, não é? Sim. Termos que ser gratos por aquilo que temos. Sou apologista e utilizo isto muito na minha vida pessoal, não é? Eu sou grata por aquilo que eu tenho, mas eu posso querer ambicionar mais. Sim. Não é? E eu acho que é este mindset que pode estar aqui, ou que pode estar a ter mais impacto aqui em questões relativamente à mudança, não é? E tornar a mudança, eu acho que a mudança para nós mais novos já é vista num outro prisma, não é? Numa outra perspectiva. Para pessoas mais velhas é do género, tenho que ser grato por aquilo que tenho, já estive em situações piores, não estou assim tão mal, vou indo, não é? Isto é muito típico português, vai-se andando, as coisas vão acontecendo, não é? E portanto, eu acho que também é aqui muito um autoconhecimento, não é? Também uma descoberta pessoal, não é? Freud, por exemplo, introduziu um conceito de resistência psicológica. O que é que isto é? É um mecanismo psíquico que impede a entrada de nova informação no nosso consciente. Sim. Não é? Isto é adaptativo. Porque lá está, porque isso cria um processo de desconforto, porque é o desconhecido, é o novo, é a mudança. Exato, e repara, a mudança implica que nós tenhamos que apagar formatações antigas que nós já temos. Formas de pensar, formas de estar,
temos que estudar sobre as coisas, não é? Temos que aprofundar o nosso conhecimento. Sim. Efetivamente isso dá trabalho, isso dá desconforto. Exatamente. Não é? Mas outra coisa que eu costumo falar muito em consulta é também que desconforto é que nós queremos assumir perante a nossa vida, não é? Eu estou desconfortável agora porque estou num trabalho com o qual já não me identifico, sinto que tenho muito mais para dar do que aquilo que consigo dar naquela empresa por determinados fatores. Razões. Portanto, eu estou desconfortável. Eu estarei igualmente desconfortável se me despedir e for tirar um curso de informática ou de programação para abarcar aqui este meu novo interesse ou este meu novo objetivo, não é? Mas no final do dia, que desconforto é que eu quero escolher? O desconforto de estar confortável ou o desconforto da mudança? Exatamente. E o desconforto da mudança é aquele que traz desenvolvimento, é aquele que promove o crescimento, não é? É rebentar a bolha, é sair da nossa bolha e pensar, ok, há todo um mar de oportunidades lá fora, não é? Isso é, lá está, este processo da mudança e a mudança, vamos sempre a este ponto que é o autoconhecimento. Sempre, está na base da pirâmide. Não é? Sem dúvida. Inês, entrando aqui num tema que te sei que é muito especial, sim. Aliás, eu na apresentação falei do projeto dela e mais para a frente vamos então falar deste projeto e o conceito por trás dele, etc. Mas esta questão da saúde mental na mulher, eu próprio, como pessoa que se identifica com o género masculino, eu quis ir perceber e entender, ok, porque é que de facto há esta especificação e porque é que tu própria dedicaste a isto e tens-te dedicado mais a este assunto. Então consegui criar aqui um parágrafo em que, para contextualizarmos aquilo que vamos falar, porque isto é um assunto que tem várias camadas e eu próprio percebi que há aqui muito pano para mangas e ainda muita coisa por desconstruir. Dava tudo um outro episódio. Dava tudo também um outro episódio. Mas entender a saúde mental na perspectiva do género é fundamental para promovermos a inclusão e a igualdade de género. Isto porque não se trata de discriminação, mas sim de reconhecer que homens e mulheres podem enfrentar desafios distintos nas suas jornadas de saúde mental e nós vamos perceber isso. Abordar especificamente a saúde mental na mulher é uma forma de darmos voz também às experiências e preocupações únicas que as mulheres podem enfrentar ao longo da vida. E isso amplia não só a nossa compreensão sobre as complexidades da saúde mental no seu todo, mas também é um ato de solidariedade e empatia que, ao reconhecermos que a igualdade de género e o próprio feminismo incluem a luta pelo bem-estar mental das mulheres, que muitas vezes lidam com expectativas sociais, que falávamos ainda há pouco, e culturais, que podem afetar profundamente a sua saúde mental. Portanto, explorar essa questão específica da saúde mental na mulher é uma maneira de promovermos não só a justiça social, a igualdade e a emancipação das mulheres, que são princípios fundamentais do feminismo e não só. Portanto, Inês, pegando nesta parte da saúde mental na mulher, as mulheres podem enfrentar desafios específicos em relação à saúde mental ao longo da vida. E em off, eu até, por exemplo, dava o exemplo do parto. Sim, por exemplo. Sim. Quais é que são esses desafios? E até podemos começar pela questão do parto e como é que eles podem ser abordados, ou seja, de onde é que surge esta necessidade de explorar a saúde mental na mulher em específico? Sim. Efetivamente, neurobiologicamente falando, por assim dizer, há reações específicas que diferem homens e mulheres. Okay? Não estamos aqui a falar de machismo, são diferentes, não é? São específicas. Há quem, e eu acho que é uma área que também está ainda por explorar, não é? Que é a saúde mental do homem. Esse é todo um projeto diferente, e não é? E super importante, mas claro que aqui o meu interesse recai um bocadinho mais sobre a saúde mental da mulher. Por exemplo, o parto, endometriose, o pré-parto, o pós-parto, os baby blues, a depressão pós-parto, a carga mental. O que é isto da carga mental? É um conceito que eu gosto muito e que utilizo muito em consulta, que remete aqui para, especificamente para as mulheres, não é? Ou seja, a mulher é mulher, não é? É filha, é esposa, é mãe, é profissional, é empreendedora, não é? E, no entanto, tem toda uma carga mental associada a estas tarefas, não é? Eu, sendo esposa, tenho que, se eu sei que o meu marido precisa de ir ao dentista,
Eu tenho a tendência de ir marcar a consulta, tenho a tendência de ver se existe vaga para o meu filho na equipa do futebol ou do karaté, tenho que comprar as lancheiras novas no início do ano letivo, tenho que ir preparar as marmitas todas as noites. Aquele padrão e expectativa social. Exatamente, ou seja, há toda uma carga associada, não é? Porque é geracional, não é? Exatamente, A minha avó fazia assim, a minha mãe fez assim. É o que é assim. esperado que a mulher faça. Sim. Não é? E que a mulher seja. E mais do que isso, pode haver uma carga mental associada ao outro, não é? Portanto, corresponder ao outro, não é? Ajudar o meu filho, inscrever o meu filho, agradar o meu marido ou satisfazer o meu marido, não é? Mas para comigo própria também há, não é? Por exemplo, um casamento, não é? Tenho que me lembrar que o fato que o meu marido vai levar, tem que ir à lavandaria, tenho que ver qual é a gravata que ele vai usar para comprar um vestido que combine, brincos, sapatos, mala, roupa das crianças, trocas de roupas das crianças. Isto é tudo uma carga mental associada, não é? O que é que eu estou a trabalhar e estou a pensar o que é que vou a fazer para o jantar, não é? No fundo, essa carga emocional acaba por estar ligada aqui muito também aos preconceitos e preconceitos que vêm de trás. Se nós remontarmos aos tempos primitivos, na realidade, a função do homem era sair de casa, caçar ou pescar e garantir a sobrevivência. Não é? E tinha uma função super importante, não é? Mas era aquilo. Que hoje em dia ainda traz muita carga emocional para o homem a certos níveis. Exatamente, o homem ganhar mais que a mulher, por exemplo, não é? Isso significa que o homem tem mais poder ou que o homem é mais competente naquilo que é o seu papel, que Exatamente. é dar aqui a possibilidade de sobrevivência da família, de perpetuação da espécie dele, não é? Antigamente era muito isto, não é? O homem queria garantir que a família ou que a tribo sobrevivia para dar continuidade à tribo. Não é? E mesmo mais para a frente, socialmente foi esse papel que foi desenhado Exatamente, não é? Por outro lado, se remontarmos aos tempos primitivos, a mulher tinha como função cozinhar, cuidar das crianças, cuidar da casa. Era a cuidadora, era a prestadora de serviços, não é? E hoje em dia, claro, que isso não é assim tão linear, mas nós ainda temos muita coisa, nomeadamente expectativas sociais que vêm daí de trás. É suposto para a sociedade, agora já não tanto, já está um bocadinho mais desconstruído, mas durante muitos anos foi suposto para a sociedade a mulher dar conta de tudo. O que seria uma mulher dizer que está cansada porque está com o seu filho em casa? Exato. O que seria isto? Não é? É má mãe, não tem paciência. E até e eu lembro de ser mais pequena e de ver reportagens sobre isto e conversas sobre isto, por exemplo, assumirem portanto, a licença de maternidade quase como umas férias. Exatamente. E não verem isso como, de facto, não, a mulher estão-lhe a dar este tempo do seu full-time ou part-time, o que seja, para ir para um outro trabalho. A tempo inteiro. 24/7. E às vezes com privação de sono. Sim. Isto depois vai depender também dos bebés e do comportamento que têm. E mais, para uma função nova. Sim. Que até se pode ter preparado, pode-se ter nutrido com a informação, lido, etc. Mas é o primeiro momento em que está a ser exposta àquela realidade e àquele desafio, não é? Sim. Primeira vez. Sim. E tudo isto é muito específico da mulher. Até, por exemplo, claro que os mecanismos de base são os mesmos, não é? Mas a forma como nós sentimos ansiedade é diferente, não é? A forma como nós sentimos sintomatologia mais depressiva é diferente, não é? E, portanto, na realidade eu também me especifiquei nesta área porque vi que efetivamente os modelos de intervenção tinham que ser mais adequados. O mundo está feito para os homens, não é? Não querendo ser machista nem tomando aqui posições, os tamanhos dos telemóveis estão feitos para uma mão masculina, não é? Os carros são pensados para o homem, não é? Para o tamanho do homem. Mais exemplos. Ou o tamanho standard típico do que um homem... Típico de um homem, não é? Portanto, nós temos inúmeros exemplos na sociedade que os estudos, por exemplo, de critérios de diagnóstico, não é? Se nós formos analisar as amostras, são 90% ou mais homens. Pois. Não é? E por isso é que as perturbações do neurodesenvolvimento, e ligando aqui à minha área de interesse, são super subdiagnosticadas. Não é? Porque lá está, há raparigas, há mulheres que não se vão incluir naqueles critérios de diagnóstico, pois bem claro, a amostra era 90% homens. Pois. Há especificidades da mulher. Por
Por exemplo, estou-me agora aqui a lembrar na perturbação do espectro do autismo. Não é? As mulheres têm muito mais capacidade para ser camaleão, para passar entre os pingos da chuva, para corresponder às expectativas da sociedade, para arranjar interesses que são comumente aceitos nas raparigas, não é? Portanto, unicórnios, peluches, cães, animais, os gatos, não é? E que em contraposição lá está, vai criar depois uma outra expectativa para os homens. Exatamente. Ou seja, tudo o que é certo para elas é errado para eles, e o que é certo para eles é errado para elas. É diferente, não é? E eu acho que a nível clínico e da prática clínica tem que ser visto mesmo de forma diferente. Claro que a base, o funcionamento é semelhante, é comum, mas há especificidade, há pozinhos para limpim-pim que vão dar ali uma tónica diferente, não é? E é isto que nós temos de ter atenção em prática clínica, porque na realidade aquilo que nós queremos, e também com o dela, é tornar a prática clínica o mais straight to the point, não é? O mais eficaz possível. Sim. Otimizar os modelos de intervenção. E para isto nós temos de ter em conta as especificidades femininas. Na ansiedade, na depressão, nas perturbações do neurodesenvolvimento. Não é? Lá está, isto para também clarificarmos lá para casa, não na questão dos preconceitos, mas sim nas características fisiológicas daquilo que é ser uma mulher. Específicas, sim. Por exemplo, estava-me agora a lembrar, em consulta, eu posso ter um jovem que tem como género biológico, portanto, é rapariga, não é? Identifica-se com o género masculino, não é? Eu vou ter que ter sempre em conta nos meus modelos de intervenção, na prática clínica, que nasceu Maria. Sim. Não é? Mas eu vou aceitá-lo incondicionalmente como João. Exatamente. E eu acho que é estas nuances que nós temos que ter em conta na prática clínica. Por um lado, aceitar a pessoa tal e qual como ela é, com todas as suas especificidades e as suas idiosincrasias. É o João que está à minha frente, é o João que fala comigo, é o João que está marcado na minha agenda cada vez que eu abro a terça-feira, não é? Exato. Mas na realidade, se eu tiver que pensar a nível de funcionamento neurobiológico, eu tenho que pensar na Maria. Pois. Não é? E eu acho que são estas pequeninas nuances que às vezes fazem com que existam diagnósticos errados, subdiagnósticos, não é? Já me aconteceu estar perante pacientes com perturbação de hiperatividade e déficit de atenção na idade adulta e que, portanto, até então ninguém tinha falado sobre isso, não era nem sequer uma possibilidade, porque não apresentava inquietude motora, não é? E acaba por estarmos muito ali na rama, é chapa 3. Sim. Não é? E eu acho que a prática clínica tem que ser cirúrgica. Sim. Não é? E é disso que falamos aqui, não é tanto de separar as águas, não e é? lá está, com todo o respeito e cuidado que hoje em dia fala-se mais desta questão do género, da identificação de género, porque de facto há estas exigências fisiológicas e biológicas que inevitavelmente para conseguir-se fazer um bom diagnóstico tem que se ter em conta. Exatamente. Inês, e como é que as mulheres podem encontrar apoio eficaz para questões de saúde mental, tendo em conta as especificidades de género? Vamos falar aqui do teu projeto mais à frente, mas como é que elas podem encontrar este apoio? Portanto, a terapia suponho que seja Sim, a terapia e, na realidade, procurar profissionais e em Portugal já vai havendo alguns, não é? Especialistas na saúde mental da mulher, não é? Sensíveis a estas nuances, sensíveis a estes fatores que podem de alguma forma ter um grande peso aqui naquilo que é o Tu própria és um exemplo, não é? Uma especialista que está-se a debruçar sobre este tema. Sim, que é algo que lá fora já está bastante desenvolvido, portanto já se fala da saúde mental na mulher há largos anos, não é? Aqui em Portugal, efetivamente, o projeto dela, e se me permitires ficar, faço já aqui a ponto de ligação, nasceu mesmo dessa necessidade, ou seja, de mostrar às mulheres, não é? que lá está, 90%, se calhar 90% dos meus pacientes são mulheres, não é? 80, 90 são mulheres. E, portanto, eu comecei a perceber que também havia uma crescente procura por parte da mulher, não é? E ao haver uma crescente procura por parte da mulher, nós precisamos de adequar os modelos de intervenção. Mas Inês, só para fazer aqui uma nota,
isso também se calhar está muito ligado ao preconceito e ao estigma que ainda existe de os homens terem, portanto, terem que ser fortes, Exatamente. não poderem dar a parte fraca. Exatamente. O homem não tem depressão, quer dizer, é um preconceito, na minha A típica opinião, que frase, não o faz homem não sentido. chora. Exatamente, que não faz sentido absolutamente nenhum. Isso é uma clara repressão de emoções e anular essa parte. Isto, pronto, é só uma Sim, nota, sim, porque estavas sim. a dizer esses 90% e lá está. Depois podemos ligar aqui vários pontos que podem justificar esses 90%, mas voltando então aqui ao projeto Sim. dela e portanto, esse foco na mulher. E se calhar fazendo a nota da nota, por isso é que eu estava a dizer que era importante também nos debruçarmos, não é, sobre a saúde mental do homem. Porque é que o homem não pede, não faz tanta marcação de consulta, porque é que faz dropouts, não é? Porque é que desiste do processo, porque é que tem mais dificuldade na abertura, não é? Portanto, isso seria todo um outro uma campo. outra Fica a área. dica. Exatamente. Inês, quem sabe, se não levar aqui... exatamente, quem já sabe. conheces um lado, quem sabe. levas um grande conhecimento para Sim, o outro. Sim, e na realidade o dela surge dessa necessidade. Portanto, da necessidade que lá no Belong, não é? Sentimos, trabalhando com rigor e ética, não é? De adequar aqui os modelos de intervenção àquilo que é o nosso processo terapêutico, não é? Tendo em conta as especificidades femininas, não é? E o dela surgiu disso, não é? Portanto, eu e a Rosarinho propusemos-nos a estudar, não é? O E de estudo, o L de literacia e o A de acompanhamento da mulher ao longo da vida. Portanto, comprometemos-nos a estudar, a recolher informação, a entrevistar mulheres. Boa. Ainda agora no... Portanto, tem mesmo case studies, tipo casos práticos. Sim. Ainda agora no verão, também ao abrigo deste projeto Belong Mais Além, tive a oportunidade de estar em Cabo Verde e contactar também ter contacto aqui com esta população feminina, não é? Mães, no pré e no pós-parto. Num outro contexto adolescentes, completamente num outro diferente. contexto completamente diferente, e isso é muito rico também aqui para o nosso projeto e para enriquecer o nosso projeto, não é? Mas o dela surge dessa necessidade, não é? Bem, parece que estamos quase no fim deste episódio. Obrigado por continuares a ouvir e gostava de convidar a ouvires o meu single Acorda quando terminares. Até já. Sentimos a necessidade de criar uma comunidade pioneira em Portugal, portanto somos a primeira comunidade deste género em Portugal, que permite de forma, portanto, até gratuita, aqui a troca de conteúdos, não é? Portanto, os membros do dela têm a oportunidade de ter acesso a resumos, não é? Porque na realidade o dela é um projeto, mas divide-se em 4 partes, não é? Temos aqui o resumindo, que nós lemos artigos científicos e acabamos por resumir em formato de infografia a informação que nós achamos que seja mais relevante. Se eu sou membro do dela e tenho dúvidas sobre endometriose, posso ir à minha pasta consultar uma infografia, tenho sinais de alerta, portanto tem acesso a muita informação. Depois temos o Refletindo, não é? Que acaba por ser crónicas de reflexão sobre determinados assuntos. Autismo no feminino, burnout, pronto, acaba por ser mais uma questão de reflexão. Pode advir ou não desse primeiro ponto. Exatamente, do resumindo. Depois temos o Absorvendo, onde nós fornecemos bibliografia às pessoas, para as pessoas poderem consultar sobre determinados tópicos, leituras mais simples, leituras mais teóricas, conforme for o gosto da pessoa, não é? E depois temos o Indo, ou seja, nós também nos disponibilizamos a dar ações de formação fora Belong a quem nos solicitar, não é? E isso tem vindo também a ter uma procura crescente. E lá está, em maio tivemos o primeiro encontro dela, não é? Foi dado a cada participante, também participaram homens, o que é muito curioso. Olha, e portanto digo desde já que todos os homens também estão convidados a vir aos nossos encontros, porque também tivemos homens no primeiro encontro e foi algo espetacular, até a troca de perspectivas, prismas. Mas olha que eu já vejo aí uma ponte e uma ligação para estudar a saúde mental em conjunto. A saúde mental do homem e da mulher, e até mesmo para ajudar a perceber estas diferenças biológicas que existem, lá está, e com todo o respeito, mais uma vez, e fazendo aqui esse reforço desta ideia de existir
pessoas que biologicamente são homem ou mulher e identificarem-se com outro género. Obviamente que isso há respeito sobre isso e não é nesse ponto que nos estamos a focar. Estamos a focar é que, de facto, biologicamente há uma diferença e essa diferença tem que se ter em conta necessariamente para podermos ter um diagnóstico correto e podermos adaptar aqui a intervenção da vossa parte, dos profissionais de saúde e de psicologia para o género que tem em frente. Claro, e por isso é que foi também tão enriquecedora aqui a presença deles, não é? E nesse encontro, inclusive, falámos sobre a ansiedade e a carga mental, que eu falava há pouco, e foi dado a cada participante, portanto, um saquinho, onde tem um dossiê com todos os materiais e que, portanto, ao longo dos encontros vai adicionando os materiais à sua pasta. Portanto, é um dossiê físico, onde a pessoa não tem que ir a sites, não tem que andar à procura de informação dispersa, que muitas das vezes não é fidedigna, está tudo nessa pasta, e acabam sempre por ganhar uns brindes e ganharam o PIN de membro. E, portanto, agora vamos ter o segundo encontro com os membros, não é? Aceitando sempre novos membros, até porque o nosso objetivo é efetivamente expandir esta comunidade e fazer com que esta comunidade chegue a mais sítios possíveis, não é? E, portanto, vamos agora ter o segundo encontro. Aproveito para deixar aqui a nota. Dia 11 de novembro, no Belong, vamos ter aqui o segundo encontro do Dela, onde iremos abordar o tema da mulher e o corpo. E que, portanto, também é todo um outro tópico, não é? Mas deixo já aqui a nota para quem quiser aparecer, está convidado. É tudo... Não, de facto, eu quando fui agora estudar, para preparar-me para a nossa conversa e também perceber o que era isto da saúde mental na mulher, porque nós percebemos que existe, e muito também à conta e motivado pelo feminismo, por esta questão da igualdade de género, existe muitas ações destas direcionadas para a mulher. E ainda eu acredito e vemos que ainda há um processo a fazer para a emancipação da mulher, apesar de hoje em dia estarmos muito mais à frente do que estávamos há 40 anos, cingindo aqui ao nosso país ainda há um processo longo a fazer e que afeta inevitavelmente a saúde mental, não só profissionalmente como pessoalmente. Inês, para terminarmos, queres deixar, ou seja, onde é que as pessoas podem encontrar, portanto, já falámos aqui do projeto dela, do Socializa-te também na apresentação, convidava-te a dizer às pessoas onde é que elas podem encontrar, que serviços é que também desenvolvem no Belong, este projeto dela, etc. É um convite às pessoas lá de casa. Sim. Os meus serviços estão muito centralizados no Instituto Belong, portanto em Miraflores, é lá que me podem encontrar. Faço, portanto, prática clínica privada, presencial, mas também online, não é? Para conseguir assim chegar a um maior número de pessoas. E podem me encontrar também através da minha página de Instagram, inês.conceição.psi. Portanto, podem me encontrar ou no Belong ou na página de Instagram. Na página. E acompanhar aqui o trabalho que a Inês desenvolve. Inês, nós aqui no nosso podcast temos um pop quiz, que é o Get to Know You. Basicamente, é responderes a uma coisa ou outra ou completar consoante aquilo que eu vou dizer. Portanto, razão ou emoção? Emoção. Uma música que me ajuda em dias menos bons? Isso é muito curioso. Agora de repente voei. Na realidade, este verão foi muito especial para mim e, portanto, há uma música que caracteriza este meu verão, com a minha experiência em Cabo Verde, e neste momento uma música que me ajuda é uma da Soraya Ramos, que é a Minha Terra, e que nós ouvíamos em loop em Cabo Verde, e, portanto, sempre que eu preciso assim de um boostzinho, viajo para esses momentos. Exatamente, portanto diria essa. Ok, boa. Num dia off gosto de... passear. A minha estação do ano favorita é... a primavera. A sério? Por alguma razão nem específica? Nem muito calor, nem muito frio. Ok. Portanto, eu gosto da primavera, sim. Boa. Se tivesses que escolher uma palavra para te descreveres, seria? Não quero parecer presunçosa, mas resiliência. Boa. Um dos meus maiores objetivos na vida neste momento é?
estava nada preparada para estas perguntas, portanto... A ideia também é essa, é Exato. conhecermos mesmo vocês na essência. Portanto, um dos meus maiores objetivos neste momento é ser bem-sucedida em tudo aquilo que me proponho. Boa. Sou grata por poder exercer a minha profissão junto de pessoas que, para além de colegas, são amigas. Se me dessem o poder de dar uma capacidade, ferramenta emocional a todas as pessoas do mundo, seria? Comunicação. Uma mensagem final para quem nos está a ouvir. Sejam felizes. Gostei! Inês, chegámos ao fim. Obrigado por teres aceito o meu convite, Obrigada por esta conversa, Obrigada eu. por teres trazido, defendido este tema das competências socioemocionais e da saúde mental na mulher. Convido as pessoas que nos estão a ouvir a irem ler sobre isto. É mesmo um assunto com muitas camadas, super interessante. Vão perceber que ainda há muito trabalho a fazer e que é tão essencial profissionais como tu e como a psicóloga também te acompanha neste projeto dela, ou projetos como o dela, como Socializa-te, etc. Realmente existir um debruçar sobre estes temas. E o que levamos desta conversa é terapia. Terapia. Apostar na terapia. Exatamente. Dizer-vos que também, e pegando no meu exemplo pessoal, que é um processo, as coisas vão eventualmente ficar melhores, nem todos os dias são maus. Há dias que são realmente maus e a terapia ajuda-nos a enfrentar esses dias da melhor forma. E é profissionais como a Inês que nós podemos contar com e desenvolver um trabalho em conjunto. Claro. Obrigado. Obrigada eu. Obrigada. Obrigado. Portanto, este foi o nosso terceiro episódio do Acorda para a Saúde Mental, um podcast em que trazemos aqui a temática não só da saúde mental, mas todos os subtemas e temas adjacentes. Este podcast nasce desta minha vontade de explorar este tema através da música, portanto começou com o Acorda e com a Razão, o mais recente single que já está disponível em todas as plataformas digitais, e é uma forma de falarmos com profissionais que estudaram o tema e que podem trazer aqui uma visão mais técnica e também real daquilo que é trabalhar a saúde mental de um ponto de vista não só inspiracional, mas também técnico e na prática. Obrigado. Os problemas de saúde mental podem acontecer a qualquer um de nós, em qualquer idade, e afetar a forma como nos sentimos, pensamos e nos comportamos. É importante reconhecê-los. Se conheces alguém neste estado ou se te sentes mal, mentalmente e ou fisicamente, fala, porque quando falas torna-se mais fácil. Não desistas de ti, porque tu importas. Acorda para a saúde mental.